Bem, pessoal, eu me chamo Juan, sou aluno do curso de Licenciatura em Física no Instituto Federal. Hoje eu e meus colegas de curso viemos contar uma história um pouco curiosa para vocês. Uma história onde o personagem principal, eles eram surdos, viviam em uma sociedade cega e tinham seus direitos calados. Uma história um pouco diferente. Na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência, ela era arremessada de cima de um grande rochedo. Vamos simplificar, um penhasco. Ou seja, qualquer criança que nascesse com alguma deformidade física, ela era morta. Não só na Grécia Antiga, mas também existem relatos dentro da Bíblia que quando uma criança nasce com algum tipo de deformidade, a sociedade julgava os pais como se eles tivessem cometido algum pecado, e isso era tipo um castigo de Deus. Castigo de Deus. Ou seja, durante toda a história da humanidade, pessoas que portavam algum tipo de deficiência, elas eram discriminadas. Muitas vezes até abandonadas pela própria família, ou viviam como escravos, ou até mesmo submetidos como mendigos da sociedade. Bem, infelizmente essa situação ela se arrastou ali até o século XVI para os surdos. No século XVI, um monge espanhol, Pedro Ponce de León, fundou a primeira escola de surdos, onde instruía os filhos dos nobres para que eles pudessem receber a sua herança. Ali já no século XVII, temos o uso do alfabeto manual, inventado por Ponce de León, bastante semelhante ao alfabeto manual de Libras. No século XVIII, houve um aumento no interesse pela educação dos surdos e vários métodos foram difundidos. Para mim, o grande herói dessa história é o Charles Michael de Lippi, onde seu grande feito, além de ensinar surdos a ler e escrever, ele fundou a primeira escola de surdos. E só para ressaltar, a primeira escola pública. Falando sobre os métodos usados na educação dos surdos, temos 3 que se moldaram no decorrer da história. Bem, temos o primeiro modo, o oralismo. O objetivo do oralismo é capacitar o surdo para que domine a língua da comunidade ouvinte na modalidade oral, como exclusiva possibilidade linguística, de maneira que seja presumível o uso da voz e da leitura labial. O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que precisa ser minimizada pela estimulação auditiva. Um fato bastante interessante envolvendo o oralismo foi a primeira conferência. Foi o primeiro Congresso Internacional de Surdo e Mudez, que aconteceu em Milão, lá em 1880. Uma coisa que me deixou bastante indignado foi o fato de que na proposta, na votação sobre qual seria o melhor método relacionado à educação voltado para surdos, o pessoal acabou excluindo os professores que eram de fato surdos e que ensinavam por meio de outros métodos, ou seja, eles acabaram excluindo os profissionais que de fato seriam bem mais qualificados de uma votação sobre o tema que é correspondente ao trabalho deles. Ou seja, eu gosto muito de fazer um paralelo sobre aqui o Brasil, né? Seria um caso da política brasileira. Existem muitos doutores da política que acham que entram no Senado para prestar algum tipo de serviço e no final de contas acabam gerando mais um desserviço para a população brasileira. Foi tecnicamente o que aconteceu lá em Milão em 1880. Ou seja, pessoas que se acham doutora do assunto, que tem domínio, que conhecem, ou melhor, que nunca se colocaram no lugar da situação de um surdo, no caso, da situação específica, e acaba realmente de fato cometendo esse erro grave. Tá certo? Vamos para a segunda modalidade, comunicação total. A filosofia da comunicação total defende o uso de qualquer meio que possa facilitar a comunicação. Palavras, símbolo, alfabeto manual, linguagem de sinais, desenhos e etc. Já o bilinguismo, em finais da década de 1970, com base em conceitos sociológicos, filosóficos e políticos, surgiu a proposta bilíngue da educação de surdos. Essa proposta reconhece e baseia-se no fato de que o surdo vive em uma condição bilíngue e bicultural. Isso é, convive no dia a dia com 2 línguas e 2 culturas. A língua gestual e cultural da comunidade surda de seu país e a língua oral e cultural ouvinte de seu país.
O conceito principal que a filosofia bilíngue traz é de que os surdos formam uma comunidade com cultura e línguas próprias. A Suécia foi o primeiro país a iniciar o caminho para a implantação do bilinguismo. Como proposta educacional, o bilinguismo ganhou força no início dos anos de 1960 nos Estados Unidos e foi implementado em 1979 em Paris, quando Daniel Bouvet iniciou a sua primeira turma bilíngue, em que a língua gestual francesa foi ensinada como língua materna dos surdos e a língua francesa como segunda língua. Bem, eu acredito que depois das aulas de Libras, acho que também o que cada um aprendeu é relacionado à história. Eu gostaria de destacar um trecho do que eu encontrei no livro da professora, bastante interessante, de Olivier Sacks. Diz mais ou menos isso. Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez. Muito mais ignorantes do que um homem instruído teria sido em 1886 ou 1786. Ignorantes e indiferentes. Eu nada sabia a respeito da situação dos surdos, nem imaginava que ela pudesse lançar a luz sobre tantos domínios, sobretudo o domínio da língua. Fiquei pasmo com o que aprendi sobre a história das pessoas surdas e o extraordinário desafio linguístico que elas enfrentam. E pasmo também ao tomar conhecimento de uma língua completamente visual, a língua de sinais, diferente em modo da minha própria língua, a falada. Bem, com esse trecho final, eu passo a vez para o meu colega de equipe. Boa noite, gente. Meu nome é Rarielle. Para a gente entender sobre o bilinguismo, a gente precisa saber que a comunidade surda tem sua própria cultura, tem seus costumes, assim como nós, ouvintes, também temos a nossa. No Brasil, existem pouquíssimas escolas bilíngues, e para a gente entender a diferença entre escola inclusiva para a escola bilíngue, eu vou falar um pouquinho como é a escola bilíngue e como é a escola inclusiva. Bom, gente, na escola bilíngue, todos os alunos da sala são surdos. Os professores, têm professores ouvintes, só que os professores ouvintes dominam a língua de sinais. Mas também tem professores surdos. Então, o aluno pode se comunicar entre eles. Pode haver a comunicação entre professor e aluno. Eles podem se interagir, podem conversar, podem brincar. Um entende a dificuldade do outro. Já na escola inclusiva, o aluno surdo é o único da sala. Geralmente, no máximo 2 ou 3 dentro da sala de aula. E os outros todos ouvintes. E para que possa ter a comunicação entre professor e aluno, tem que ter o intérprete. Aí o aluno surdo vai falar com o intérprete. Para o intérprete passar para o professor. Às vezes o intérprete não entende a pergunta dele direito e acaba nem suprindo a necessidade do aluno surdo. Os alunos ouvintes e os alunos surdos terão pouquíssimas comunicação, porque o ouvinte não vai saber comunicar com o surdo e nem o surdo vai saber falar com o ouvinte, porque a língua nossa, primeiro, é a portuguesa e a língua deles é a língua de sinais. Numa escola bilíngue para surdos. Só a gente de ouvinte e todos surdos falam na língua de sinais. A gente vai se sentir como? Vamos se sentir solitários, não vamos conseguir se comunicar com ninguém, porque todos vão falar a língua de sinais e só a gente vai falar o português. E aí, minha gente, como é que vão se sentir? Né? Então, até o progresso é diferente, gente. A gente vai se sentir desestimulado, nosso desenvolvimento vai ser outro. Então, a escola bilíngue é bem melhor para os surdos, nesse ponto de vista, né? E no bilinguismo, o professor vai saber suprir as necessidades do aluno surdo, porque o professor teve experiência com o aluno surdo, sabe lidar com as suas dificuldades. Já na inclusiva, não, o professor não teve experiência, não vai saber lidar. Então, é totalmente diferente a inclusão com o ensino bilíngue, né, para surdo. E no bilinguismo, o aluno surdo não vai ter aula de Libras. Ele vai aprender naturalmente, junto com os outros surdos, sua língua, que é a sua primeira língua. Assim como nós aprendemos naturalmente, nossos pais, a língua do nosso país, que no caso é o português. Para eles, a primeira língua vai ser a língua de sinais e a segunda, a língua do país, que no caso, o português.
aqui do Brasil. Então, gente, é ensinos completamente diferentes. O bilinguismo dá muito mais acessibilidade, flexibilidade, trata de igual para igual o aluno. Já na inclusão não é, gente. Infelizmente não é. O aluno não vai ter a mesma, como se diz, vontade de estudar, porque ele vai se sentir solitário, não vai ter o mesmo desenvolvimento que ele vai ter na bilíngue, né, gente? Então é isso. Bom, eu me chamo Vinícius Carvalho e a minha tentativa aqui hoje é explanar para vocês sobre os objetivos específicos do bilinguismo. E, bom, a forma mais confortável que eu achei, que eu encontrei de explanar sobre esses tópicos para vocês, foi justamente seguir duas linhas de pensamento diferente e depois tentar fazer com que a ponte entre essas duas linhas nos leve a um conhecimento condensado a respeito de qual seria o objetivo do bilinguismo como metodologia. Como factoidamente essas ideias originais e assim como algumas citações que eu vou deixar mais específicas ao longo da apresentação não são minhas, ao final do vídeo eu vou deixar todas as referências necessárias. De princípio, a minha intenção aqui é justamente de apresentar dois pontos e tentar criar uma ponte de conhecimento entre esses dois pontos que condense o nosso conhecimento a respeito dos objetivos do bilinguismo. A primeira parte, o primeiro ponto que eu vou seguir, a primeira linha de raciocínio, é justamente sobre a questão da identidade cultural das pessoas surdas, da comunidade surda. Bom, eu acredito que toda tribo, independente da sua forma de construção, seja ela artificial ou natural, como é o caso da comunidade surda, gosta de ter a sua identidade exibida e respeitada. E no caso da comunidade surda, a forma como a gente interpreta essa cultura, interpreta esse meio de exibição, é justamente utilizando a linguagem sinalizada. Então, a Libras, por exemplo, um dos exemplos de linguagem sinalizada, ela não nasce apenas na necessidade ela não aparece apenas na necessidade da comunicação das pessoas surdas. Ela também aparece, como a gente pode citar a Strobel, como uma produtora e uma transmissora de cultura para a comunidade surda. Bagno tem uma frase muito interessante que eu acho, eu vou ler ela aqui pra gente, onde ele nos diz que a Libras ela é um meio que não deve ser visto apenas como uma ferramenta que a gente usa para obter resultados. Afinal, ela também é produtora e transmissora de cultura. Ou seja, ela não é uma ferramenta apenas para comunicação, como a gente imagina que ela aparece na necessidade da comunicação. Ela é algo além disso, ela tem um tratamento de identidade. Citando o Strobel de novo, ele também tem outra frase muito interessante, onde ele nos diz que o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitado, ajustando com suas percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas, isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Ou seja, a gente percebe que, novamente, existe uma identidade que é inerente e específica do sujeito surdo. Existe uma identidade que contempla todas essas características sociais do sujeito surdo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de explanar. Já agora do segundo ponto, eu gostaria de explanar um pouco sobre o que é o bilinguismo, o que é bilinguismo de fato. Se a gente for parar para pensar no sentido literal da palavra, se a gente parar no common sense ou até mesmo na definição formal no dicionário, a gente vê bilinguismo como a capacidade das pessoas de falar o quê? Uma ou mais línguas, certo? Então a gente trata isso como bilinguismo. Quando está dentro do nosso contexto, a gente tenta imaginar isso como o sujeito surdo participante de duas realidades diferentes. A gente pode até citar Strobel novamente. Ele tem uma frase novamente incrível escrita, onde ele fala pra gente que o bilinguismo ele acaba transformando o sujeito surdo como um estrangeiro dentro do seu próprio país. Quando ele diz respeito a um estrangeiro dentro do seu próprio país, essa frase é uma frase icônica de Strobel,
ele fala que esse sujeito, ele vive essas duas realidades ao mesmo tempo. Ele vive tanto a realidade construída da sua língua materna, na qual ele tem a visão de mundo construída e aprimorada dentro do seu meio onde ele vive, quanto ele vive a realidade também da segunda língua, que é a língua que ele utiliza para se comunicar com sua comunidade. Então, ele acaba sendo como uma pessoa bilíngue de fato. Ou seja, se a gente parar para pensar nessas duas definições, tanto a questão de identificação cultural da comunidade, quanto a questão de a definição formal de bilinguismo, a gente percebe que a proposta bilíngue para a comunidade surda é de enxergar o indivíduo e respeitá-lo como um produtor e um transmissor de cultura. Enxergar a língua sinalizada para o surdo como uma produtora e transmissora de cultura. A proposta bilíngue seria o que mais deixa a comunidade surda, deixa o sujeito surdo de uma forma efetiva e completa dentro da sociedade. Ou seja, para concluir, ela é a que mais reconhece as suas diferenças e as suas capacidades, a que mais reconhece as diferenças e capacidades da comunidade surda. Além disso, pelo esse fato, ela também vai ser a que mais vai aparecer dentro das normativas e documentos brasileiros de ensino para pessoas surdas. Para finalizar sobre o bilinguismo, que nessa proposta, o ideal para o sujeito surdo não seria sua adequação à realidade ouvinte, usuário da língua oral, mas sim assumir a sua condição de surdez como parte de sua característica e identidade. Esses são os objetivos principais do bilinguismo. Inserir o sujeito surdo na comunidade como produtor e transmissor de cultura, não apenas como um utilizador da língua sinalizada como meio de comunicação. Boa noite, meu nome é Aureisa Cavalcante e eu vou apresentar sobre a metodologia do bilinguismo. O bilinguismo, ele consiste em trabalhar com duas línguas mediante ao contexto escolar. Essas línguas são a língua portuguesa, que consiste no estudo a partir da escrita, e a linguagem brasileira de sinais, a Libras. Esta metodologia ela é atualmente utilizada por surdos em algumas instituições brasileiras. O bilinguismo, ele proporciona aos surdos um conhecimento mais aprofundado, no caso, pois com a mistura dessas linguagens, a comunicação total dos surdos se torna mais precisa, no caso, porque ele vai ter a maior facilidade de comunicação com outras pessoas. Então, tem estudos que já apontam que essa metodologia ela tem grande eficácia para o ensino dos surdos, tendo em vista que a linguagem de sinais é considerada como uma linguagem natural para os surdos e se baseia no conhecimento delas para a prática da leitura, que no caso, quando implementa a língua portuguesa no estudo dos surdos. Então, portanto, essa metodologia adotada, ela inclui o surdo dentro da sociedade, fazendo com que eles conquistem o seu espaço de fato, fazendo com que eles tenham maior facilidade na comunicação com outras pessoas e que eles se sintam mais incluídos perante a sociedade brasileira. Bom, como já foi explanado nas apresentações anteriores, já está mais do que claro que o bilinguismo é nada mais nada menos do que a junção entre duas línguas diferentes, que é a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, tá certo? E bom, visto nisso, a gente pôde observar que existem realmente pontos positivos e pontos negativos, e é justamente isso que eu vou abordar nesse momento, certo? Bom, um ponto positivo que eu achei deveras interessante é justamente a parte da cultura. Mas como assim a parte da cultura? Bom, uma pessoa surda, ela pode estar inserida ou usufruir de duas culturas diferentes, tá certo? E puxando desse gancho, puxando dessa ideia, uma pessoa surda, ela pode estar no mesmo meio de uma pessoa ouvinte, tá certo? Ela sendo bilíngue, ela pode muito bem ficar no mesmo ambiente com a pessoa ouvinte e não ter problema nenhum nisso, tá certo? E isso é um ponto extremamente positivo. Por quê? Porque puxando outro ponto, pegando nesse mesmo gancho, os profissionais ali, geralmente os docentes, que se deparam com isso com bastante frequência, ou com mais frequência, eles vão ser meio que
eles têm que se sensibilizar com o que está acontecendo ali, né? Se tem pessoas surdas ali na sala e tem pessoas ouvintes, ele tem que ser bilíngue também. Então, é um aperfeiçoamento que ele tem que buscar também, tá certo? Ele tem que aprender tanto a língua portuguesa, a língua básica portuguesa, quanto a língua básica a língua básica de sinais, tá certo? E bom, ainda falando de outro ponto e como todos esses pontos, a gente pode perceber que todos esses pontos, eles se entrelaçam com um ou outro, entendeu? Puxando nesse mesmo gancho, o que a gente percebe? Que, bom, se o docente ou os próprios ouvintes se sensibilizar com o seu próximo ali, que é uma pessoa surda, ele vai ter que buscar mais conhecimento. Se ele vai buscar mais conhecimento, mais bem desenvolvida essa pessoa vai ser. Concordam? Então, é outro ponto positivo, né? Ou seja, uma pessoa ouvinte saber a língua portuguesa e também saber Libras é show de bola. Vai ter um desenvolvimento ali perfeito. E principalmente para os surdos, né? O surdo sabendo tanto a língua brasileira de sinais quanto a língua portuguesa também vai ter um desenvolvimento bem considerável, né, cognitivamente falando, entendeu? Então isso é um ponto extremamente positivo. E outro ponto positivo que eu não pude deixar de lado é justamente a oportunidade de emprego. Então imagina, se uma pessoa surda quer arrumar um emprego, um determinado tipo de trabalho, né, e ela só sabe Libras. E aí? E se o emprego requer mais? Se o emprego requer que você saiba pelo menos a língua portuguesa? Então a oportunidade de emprego para essa pessoa surda vai ser reduzida consideravelmente, não é? Então, uma pessoa que é bilíngue, né, sabe tanto Libras quanto a língua portuguesa, a chance de emprego, ou seja, a oportunidade de trabalho para essa pessoa vai ser altíssima, né? Então, é isso. Os pontos positivos que dá para perceber que tem bastante, né, são esses aí, tá certo? E com os pontos negativos? Bom, os pontos negativos, eles são bem mais escassos, tá certo? Porque o ponto negativo em ser bilíngue não está nem em relação às pessoas surdas, né? Não tem problema nenhum. É muito pelo contrário. É justamente na falta de profissionais que atuam na área. Então, a falta desses profissionais vai se tornar, que geralmente são docentes, né, que são professores que se deparam com esse tipo de situações, né, com alunos surdos, vai ser uma dificuldade imensa para esses alunos aprenderem alguma coisa, tá certo? Justamente por conta dessa falta de sensibilidade, né? São pouquíssimos profissionais que sabem Libras, entendeu? Isso é um fator negativo, tá certo? Por parte dos ouvintes. E o outro ponto negativo nas situações foi inclusive um ponto que eu tinha colocado até no Enem do ano de 2017, o último Enem que eu fiz, tá certo? Que falava sobre uma problemática em relação aos surdos, tá certo? Eu comentei lá justamente a falta de investimento, né, por parte de materiais para serem aplicados, materiais não para serem aplicados, né, para auxiliarem as pessoas surdas, tá certo? Então, essa grande escassez de material torna também mais complicado, né, o aprendizado de uma pessoa surda, tá certo? Torna bem difícil mesmo. Então, basicamente é isso. Eu apresentei aqui os pontos positivos e negativos em relação ao bilinguismo, mas o que a gente pode perceber é que os pontos negativos são poucos, né? São pontos negativos que dá pra gente contornar, dá pra gente inverter essa situação, né? Enquanto os pontos positivos são bastantes, são bem abundantes, tá certo? Então a gente percebe que o bilinguismo é a forma mais adequada, é a melhor forma de se inserir, né? De unificar ali pessoas surdas e pessoas ouvintes no meio social, tá certo? É basicamente isso.